quilombolas nos vales Guaporé e Mamoré, Rondônia. Ministrado pela professora Joeli Coelho Santiago, doutoranda em Letras, Linguagem e Identidade pela Universidade Federal do Acre, mestranda em História e Estudos Culturais pela Fundação Universidade Federal de Rondônia, Porto Velho, licenciada em Letras, Língua Portuguesa e suas respectivas literaturas pela Fundação Universidade Federal de Rondônia, campus Guajará-Mirim, segunda licenciatura em História pelo Grupo Educacional FAVEM. E também pela professora Lilian Moser, doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Sustentável, Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da Universidade Federal do Pará, graduanda em História pela Universidade Federal de Rondônia, mestre em História pela Universidade Federal de Pernambuco, atualmente é professora titular da Universidade Federal de Rondônia, tem experiência na área de História, com ênfase em História Regional, História do Brasil, atuando principalmente nos seguintes temas: História, Cultura, Memória, Migração, Religião e Gênero. Bem-vindos ao nosso evento, professora Joeli e professora Lilian. As senhoras terão 50 minutos para apresentar, com 10 minutos para questionamento ou contribuições. As senhoras serão avisadas por mim quando restar 10 minutos para o término da palestra. Agora eu passo a palavra para as senhoras. Tenham uma boa apresentação. Boa tarde. Vocês me ouvem bem? É possível? Sim, professora. A senhora está com o microfone desligado. Ai, desligou agora, eu sem querer. Desculpa. Recomeçando, então, primeiro, parabenizo pelo evento, um grande evento de cunho multidisciplinar, interdisciplinar e grandes pesquisas. Por isso, parabenizo a comissão organizadora e todas as pessoas nela envolvidas. Agradeço também o convite pelo evento, realizado pelo evento, bem como também da Joeli, que me convidou para a gente fazer essa parceria. Eu inicio trabalhando um pouco essa questão de conceito e também, principalmente, situando a nossa pesquisa, principalmente da Joeli, que trabalha com as mulheres negras quilombolas, né, que eram seringueiras no Vale do Guaporé e Mamoré. Essa nossa proposta de trabalho relata o encontro com as mulheres negras do Quilombo de Pedras Negras no início do século XX, que estabeleceu uma visita e conversa com algumas mulheres pertinentes ao universo da pesquisa de Joeli. Joeli é descendente desse grupo, e ela fez o mestrado com a gente em História e Estudos Culturais, e é uma grande pesquisadora, foi uma grande aluna, e que nos impactou com a eficiência da pesquisa já desde o início da banca, quando foi feito não só a prova, todas as provas que passam, mas também a entrevista. Foi um momento ímpar que nós nunca tínhamos ainda vivenciado. Esse encontro não teve outra forma de realizar a pesquisa que Joeli fez, a não ser com a memória e história. E ao falarmos em memória, nos referimos ao que vem antes da história escrita, que é a tradição oral, que muitos de nós escutamos histórias dos nossos avós e bisavós, ou as tias mais velhas. E nós não damos muita importância, muito valor a essas falas que guardam no seu interior seus valores em formas de metáforas, códigos, exemplos, ou até por meio de meias palavras. As populações tradicionais, agora são definidas como populações originárias, e a população negra contém no seu interior as suas culturas com um sacrário repleto de saberes científicos e populares, religiões, línguas, cânticos, danças e ensinamentos que foram calados nos séculos da história. No entanto, as fontes orais, a história oral, a história de vida,
são intrínsecas à história que abre um leque de pesquisa e onde a historiadora ou o historiador retornam ao velho engenho, vão revisitar a Casa Grande e a senzala. Nos terreiros vão se encontrar com a mãe de santo, o pai de santo. Retorna ao povo indígena para se encontrar com o pajé, com o cacique, com as pessoas mais velhas, com as mulheres mais velhas também. Para quê? Para escutar suas histórias, para entender a sua cultura, entender a sua linguagem, o modo de falar e assim por diante. Também se encontram com as crianças, e as crianças, elas são as crianças indígenas, como também as crianças quilombolas, elas vêm ao seu encontro e são afáveis, e é preciso entender esse mundo, que é um mundo diferente daquele que nós fomos educados, e a nossa civilização capitalista, ela não contempla e não valoriza esse tipo de cultura ou esses tipos de cultura. A história, ela tem privilégio de sentar junto com esses povos, de jogar, entre aspas, a conversa fora, para entender sua linguagem, seu modo de ser, sua fé, suas religiões, seu Deus, seus ritos e mitos e suas verdades. E aí, quando nos sentamos com a mãe preta e o velho preto, só ao fitar o olho na gente, quanta sabedoria vem à tona. A sabedoria, ela não vem por palavras, mas ela vem pelo modo de ser. Mas, ao mesmo tempo, ficam perplexos e se questionam interiormente: será que a minha história é importante? O que querem saber da minha história? Eu sou velha, feia, analfabeta. Para quem serve o pouco que sei? Porque nunca foram valorizadas essas mulheres, né? Ao longo das nossas pesquisas, nós encontramos mulheres negras e que mulheres simples que nunca foi perguntado o que elas fizeram durante a vida, ou nunca queríamos escutar. E essas pessoas, ao sentir a confiança que é depositado pela historiadora, ela começa a falar com seu lindo olhar e profundidade de sua beleza ímpar, falar pausadamente, vem para o presente um passado que não retrata sua história pessoal, segundo Halvax, né, que é onde diz aqui que a memória ela é coletiva, isto é, não é uma história pessoal, mas a história do seu povo, do seu clã, dos seus familiares, que não se encontram registrados em livros publicados por historiadores das grandes universidades. Ao falar uma palavra, ela traz todo um contexto, e isso é muito interessante, a história faz, e vai contribuir com todas as áreas. Essa história o que nós vamos ver é no Vale do Guaporé, onde tantas pessoas nunca valorizaram e nunca deram a voz. Não é só dar a voz, mas valorizar essa história, porque essa história foi ocultada e também silenciada. E é nessa Universidade Federal de Rondônia, no campus de Guajará-Mirim, uma cidade pequena, sem muitas perspectivas, conforme diz o povo, dentro da visão capitalista, sem apresentar grandes projetos de colonização, de plantio de soja, de agronegócio, não sei mais o quê, mas ela tem uma multiculturalidade, cultural e ímpar. E talvez muitos dessa sociedade podem até achar que essa universidade não tem a representação do que a Unir na capital tem. No entanto, essa universidade situada em Guajará-Mirim faz grandes pesquisas e que muitas vezes, como eu falei, às vezes não é valorizada. Mas é nesse contexto que se faz ciência,
é na realidade periférica que Boaventura de Souza afirma que a ciência nasce nos lugares periféricos com o povo simples, esse povo que está saindo da graduação, que vai para o mestrado, depois o doutorado, é esse povo que faz ciência, que é o caso da Joely. Quem disse que é uma menina preta, ela teria futuro, que vinha lá do campo, lá da vida de quilombola? Quantos estão ali que estão fazendo a graduação e que estão galgando uma perspectiva melhor na sua vida, não para a sua vida pessoal, mas representa o seu povo étnico. E, nesse sentido, realizar a pesquisa com o povo étnico, com mulheres negras e indígenas, e também com mulheres de origem rural, não é uma tarefa simples. Não é chegar lá e invadir o seu espaço privado, porque são pessoas que foram caladas em suas histórias, em sua inteligência, e por parte da pesquisadora ou pesquisador, exige um contínuo exercício de escuta, como afirma Portelli. A arte de escutar, porque trata de uma ferramenta capaz de conectar as experiências que impactaram na sua vida. Pode colocar outro. Essa arte, Verena Albert, ela vai afirmar que é preciso ter sensibilidade. Qual é essa sensibilidade? De perceber o que está atrás das palavras. Qual a linguagem escondida e presa e calada atrás desse sentimento? Pois a oral permite perceber a subjetividade que se oculta por detrás das expressões não verbais, do não dito, do calado. Trabalhar com mulheres negras, né, com mulheres simples, é sempre complicado, porque nós somos falantes demais. Nós, pesquisadores, nós invadimos o espaço privado, na verdade, a sua intimidade, e muitas vezes nós estragamos a pesquisa e estragamos a vida dessas pessoas, porque para elas, como eu disse no início, é sagrado. E ao nos referir, ao escutar, se refere, como Portelli diz, olhar, perceber o que está atrás. Exemplo, olhar para a face e os olhos daquela mulher e perceber o que seu silêncio quer dizer. Ela não fala muito, ela olha muito, ela se comunica pelo olhar. Ela franze, é bom olhar, o franzir a testa, a lágrima que cai discretamente, e ela segura o choro. Atrás dessas palavras não ditas estão grandes sentimentos da memória, que ela não consegue dizer. É preciso ter sensibilidade, de acordo com Verena Albert, para entender, atrás dessas expressões, o calado, o silenciado. Tanto assim que Verena Albert, ela, num colóquio que ela fez em Rio Branco, ela mostrou que ela sempre filma para poder olhar depois, principalmente com pessoas idosas, homens e mulheres, para entender o olhar dessas pessoas. Daqui a pouco a Joely vai mostrar fotos e onde a gente vê o olhar dessas pessoas, a face dessas pessoas, o que tem atrás disso tudo. Porém, após séculos de silenciamento dessas pessoas, a priori, são enfrentadas muitas resistências e são colocadas as diversas justificativas. Tem várias experiências, por exemplo, a própria Joely, ela demorou para conseguir alguém dizer alguma coisa. A Cledenice Blackman também demorou as mulheres acreditarem nela. São mulheres negras,
descendentes das ilhas de Antilhas e Barbados, porque essas mulheres primeiro foram consideradas, quando não tinham marido, sempre pelo fato de serem negras, foram consideradas pretas preguiçosas e que não sabiam fazer nada. Então, essa história dela sempre foi colocada como feia, como uma história que não deveria ser contada. E aí, onde Teixeira e Praxedes colocam a pesquisa em história oral é um encontro socioantropológico, é uma relação intersubjetiva entre sujeitos que falam e ouvem, que sentem, que pensam, unindo ciência e afeto. Razão e emoção. Nessa relação cabe ao pesquisador a busca de informalidade, da espontaneidade e de confiança dos sujeitos que lhes emprestam suas vidas e histórias. Pessoas que lhes confiam suas lembranças, seus sentimentos, suas dificuldades, seus desejos, seus sonhos e quimeras. Trata-se do encontro entre sujeitos com diferentes registros culturais e temporais que exige do pesquisador um contínuo exercício de alteridade, de inflexão e uma fina escuta que permita um diálogo sensível e fecundo. É onde você vai na cozinha, senta no chão, toma um chá, toma um cafezinho, toma o que oferecem, toma até xixa. Para quê? Porque você faz parte, você começa a fazer parte daquele grupo. E eu digo por experiência que essas pessoas se tornam como se fossem da sua família, muito mais, porque elas têm um respeito muito grande, porque você as respeitou. Você conseguiu olhar para elas e dizer, você é muito importante. Então, na história oral, essas memórias, essas lembranças, elas retornam ao presente, como Montenegro diz, a pessoa olha com o olhar de hoje, vai lá para o passado, a memória dela traz para o presente, mas já de uma forma reflexiva e também com criticidade, né? E aí vai trazer um novo significado. Por exemplo, a bisavó da Joeli, a mãe da Joeli, se elas estivessem vivas, elas diriam já muitas outras coisas para a Joeli. Mas as outras mulheres que sabiam, elas trouxeram todo esse mundo cultural, toda essa riqueza. E essa colonização, já estou terminando porque eu vou deixar espaço para a Joeli falar, né? Essa cultura, desde o período da colonização do Guaporé, é um misto de interferências de várias culturas. Quantas culturas interferiram nos quilombolas? Quantas culturas disseram que essa cultura africana não tem importância nenhuma? E essa cultura ela está baseada na tradição oral. Ela está baseada naquilo que faz parte, o que perfaz o seu mundo cultural. Essa organização em quilombo, sua organização e a procura de um novo espaço de sobrevivência provocam um profundo silenciamento e quando narram hoje suas trajetórias, suas histórias são repletas de suas lutas, de ensinamentos e de memórias vivas. Tem várias pesquisas que provam que a mulher negra, durante a fuga para formar os quilombos, ela que tomava iniciativa na questão da alimentação, de cuidar do seu povo, e onde elas usam esse turbante, como nós estamos vendo aí na foto, elas escondiam, levavam junto sementes de milho, de jerimum, de cereais que davam muito rápido para quando o quilombo chegasse, eles fugiam, já plantavam quando chegava, que quando chegasse outro grupo já tinha algo para comer. Então, muitas coisas que são rápidas, o milho verde, o mucunzá e tudo mais, faz parte dessa tradição que elas que tiveram a iniciativa de trabalhar isso nos quilombos, na sua organização.
Isso a gente não está escrito, isso só vai se perceber quando começam a se estabelecer esses encontros, né? E quando essa mulher negra abre seu coração e diz o que ela passou, porque a África foi silenciada e hoje ainda é silenciada sob várias formas. E eu digo que esse silenciamento não é simplesmente como se fala, um racismo. Às vezes se coloca o racismo de uma forma muito superficial, mas ainda esse silenciamento, essa forma de calar, é reduzir a negritude à incompatibilidade da intelectualidade. É reduzir a negritude à total incompetência nessa sociedade competitiva e discriminadora. Essa discriminação da negritude hoje é continuar a afirmar que o negro é inferior, que a mulher negra continua sendo a da casa grande na cozinha, mas com outras palavras mais rebuscadas. Não vai se dizer direto, mas se olha feio, se olha com discriminação e se diz assim, mas você não é competente para fazer isso, né? Então, hoje, nessa tarde, nós temos a alegria de dizer a pesquisa, né? Porque é uma pesquisa multidisciplinar e interdisciplinar. Essa foto aqui é a dona Fia, que é a senhora negra de cabelo branco, analfabeta, lá da linha 81 do município de Ouro Preto Oeste, e essa aqui é a sua filha Marinalva. Nós fizemos a entrevista, quer dizer, ela contou a história de vida, e daí a gente voltou e entregou para a filha, né, para ela, e ela pediu para a filha ler, porque ela falou bem baixinho para mim que ela não sabia ler. E quando a gente vê na sua face, o sorriso estampado, a alegria de poder dizer alguma coisa. Ela dizia assim, mas é bem isso que eu falei, Lídia, como é que pode? É tão importante que eu falei. É a primeira vez, hoje já falecida, é a primeira vez que ela pôde falar da sua vida e dizer que ela trabalhou na colonização. É a primeira vez que alguém disse que ela é uma pessoa, que era uma mulher. E quando foi para assinar a autorização, ela veio dizer bem baixinho para mim, com vergonha, como se a culpa fosse dela. Eu não sei escrever. Então, tem tantas outras mazelas que a sociedade que nós impomos, né? E que nós não nos damos conta quanta riqueza e quanta dor ao mesmo tempo estão guardadas nessas pessoas. E assim eu encerro minha fala e a Jueli continua. Obrigada. Oi, vocês estão me ouvindo? Deixa eu só voltar aqui. Então, dando continuidade à nossa palestra de hoje, primeiramente eu quero agradecer a professora Lilian por estar dividindo esse momento comigo. A professora Lilian é uma pessoa muito importante nesse meu percurso acadêmico e é uma honra estar aqui com a senhora, viu, professora Lilian? É uma pena que estamos assim, de modo online, mas assim que der, nós vamos nos encontrar e matar essa saudade, né? Já são quase 3 anos que a gente não se vê. Então, gente, dando continuidade à nossa pesquisa, à nossa palestra, a partir daqui eu trago alguns recortes, né, de entrevistas que eu fiz com essas mulheres do Vale do Guaporé, e são recortes em que elas falam desse processo
de trabalho, de extração da seringa, nas variadas colocações que existiam ao longo do Vale do Guaporé e Vale do Mamoré também. Então, a gente vai entender um pouco desse universo, né, dessas práticas na extração da seringa, em que as mulheres estiveram presentes, atuantes, porque elas participaram sim desse processo, mas o que a gente vê é uma exclusão, porque elas são tratadas como ajudantes da figura masculina, então não é muito comum a gente ver essas mulheres falando, porque de fato foram silenciadas, como a professora Lilian já trouxe para a gente. Então, começando com a fala da dona Ana, ela vai dizer o seguinte, sobre as colocações que existiam. Começava ali em Pedras Negras, a colocação chamava Boa Vida. Aí descia, tinha 2 irmãos. Mais embaixo tinha São Simão, que era para o lado da Bolívia. Descia mais para baixo, tinha Bahia Redonda, onde meu pai cortou muitos anos. Mais para baixo de Bahia Redonda tinha Quebra-Bote. Para cima tinha várias colocações. Santa Terezinha, Querebinte, Colorado, Monte Cristo e Maravilha. Então, essa fala da dona Ana, ela mostra para a gente alguns nomes, né, em que possivelmente essas colocações estavam localizadas. E ela consegue trazer aqui para a gente mais ou menos onde que ficavam essas colocações, mais para cima, mais para baixo, para o lado. Lembrando que essas mulheres, elas, tanto os bolivianos também, porque nós estamos falando de uma região de fronteira, elas iam também para o outro lado da Bolívia, assim como os bolivianos também vinham aqui para esse lado. E aí continua, né? A gente ia para o Seringal, chegava lá mês de junho, julho, as estradas já estavam, ou seja, as seringueiras já estavam cortadas, porque era um trabalho que acontecia anualmente durante os meses invernosos, né? As colocações que falam. Era só limpar e tirar as tigelas lá no mato. Começava a cortar a seringa. Aqui ela está narrando como é que acontecia esse trabalho de lida, né, de extração do látex dentro das matas amazônicas. Era o dinheiro que dava naquele tempo, que depois perdeu o valor de uma vez. Aqui ela está falando da queda do preço da seringa, da borracha. A gente passava o verão todinho cortando seringa. Ou seja, esse trabalho nas colocações acontecia apenas durante o verão, né? Começava mais ou menos entre junho, julho e seguia até novembro e dezembro. E após esses meses, os trabalhadores faziam outras atividades, extraíam a poaia, faziam a coleta da castanha, enfim, eles estavam o tempo todo trabalhando dentro dessas matas a fim de conseguirem alguma coisa. Lembrando que essas colocações, elas tinham donos, né? Donos. Havia, os homens, geralmente, eram homens que se intitularam donos dessas colocações de seringa, e daí esse seringalista, que também era chamado por patrão, pelos seringueiros, ele arrendava essas terras, ele arrendava essas árvores, né, produtivas, as seringueiras, no caso. Então, as famílias iam para lá, né, elas levavam o que podiam, iam com suas famílias, levavam seus filhos, suas criações, e moravam dentro da mata por todo esse mês em que o leite da seringa era extraído, né, porque naquele tempo não havia embarcações. Então, também não tinha salário, como a dona Ana vai dizer. Não tinha salário. A gente ganhava pelo que cortava. Cortava, fazia borracha e vendia para os patrão. Descontava na conta. Se sobrava um saldinho, você comprava de novo. Era por quilo. Eles pesavam, aí dava o preço do quilo. Ou seja, não tinha salário. Eles arrendavam essas terras desses seringalistas na perspectiva de trabalharem e conseguirem alguma renda. Mas, obviamente, que muitos deles não conseguiam ter saldo.
né? Porque os seringalistas, eles levavam produtos para serem comercializados dentro dessas colocações de seringa, e eram produtos que já chegavam lá com um preço altíssimo, com um preço exorbitante. Então, esses trabalhadores que já estavam lá dentro da mata com as suas famílias, eles acabavam que comprando fiado, né, esses produtos levados pelos patrões, e era uma dívida que nunca se findava, porque ele comprava fiado neste período de extração, de extrativismo, para pagar no ano seguinte, entende? Então, dificilmente eles tinham lucro, não sobrava. E era por quilo, né? As pessoas iam para o mato, levavam umas tigelinhas e faca de seringa, uma faca que tinha um pau e um gume dela. Aí riscava lá a seringueira e botava a tigelinha para parar o leite. Tinha algum que tinha 100 e poucas castanheiras. Aqui ela está falando de um seringalista que tinha várias seringueiras, ou seja, um mesmo seringalista era dono de várias colocações de seringa. Ele se intitulava dono e cobrava por esse trabalho por hectare de terra. Então, assim, ele se intitulava dono e tinha algum deles que tinha 100 e poucas seringueiras. Então, vamos imaginar quantos quilômetros e quilômetros de terra esse possível dono não dizia que era dele. É claro que depois de uns tempos, século XXI já, obviamente que foi descoberto e viu-se aí que eles não eram donos de nada. E pessoas conhecidas, inclusive aqui de Guajará-Mirim, de famílias tradicionais, que se intitularam donos desses castanhais, mandavam pessoas subordinadas para cuidarem, para fiscalizarem esses castanhais, enquanto eles ficavam aqui enriquecendo cada vez mais a troco da escravidão. Então, a dona Amélia continua, cortava aquela seringueira, quando terminava a última lá, quando terminava a última lá, já começava a vir colher da primeira. Então, aqui ela está narrando como é que era feito esse trabalho, porque eram vários pés de seringueiras. Então, geralmente, eles iam, antes mesmo de amanhecer, eles iam de madrugada para cortar essas seringueiras e ficavam até altas horas da noite, porque quanto mais leite elas conseguiam extrair, né, as famílias, possivelmente maior seria o lucro. Eles tinham um balde, aí pegava nas seringueiras, colhia as tigelas e despejava o leite no balde para levar para defumar aquele leite. Aí que virava a borracha. E a dona Ana, ela mostra para a gente os dois tipos de borracha que tinha, né? Os dois tipos de borracha que eram feitas a partir dessa extração do leite da seringueira. Tinha de caucho e tinha defumado. De caucho é só cortar e embutir as tigelas nos pés da seringueira. Com 2 dias, ia só cortando, tirando o sarnambi e botando dentro do saco. E o defumado cortava e ia colhendo. Nesse tempo que nós ia para o castanhal, não era de caucho. Meu Deus. Cortava, daí vinha colhendo. Enchia o balde, despejava no saco de goma, amarrava e ia colhendo até acabar as estradas todinho. Chegava em casa, aquecia o leite e defumava. Quando era no mês de janeiro, fevereiro, vinha o batelão cheio de borracha, um batelão atrás do outro, queimando, varejando. Então, aqui, nessa fala da dona Ana, a gente percebe quais eram os tipos de borrachas produzidas pelas famílias seringueiras, né? E interessante essa fala dela aqui, porque a gente mostra o movimento que ficava ao longo do Vale do Guaporé e do Mamoré, quando ela diz que era grande o número de batelão que subia, ou seja, era grande o número de embarcações dos seringalistas que subia e descia os rios para pegar já essa borracha que havia sido produzida. E, claro, ele levava mais gêneros alimentícios, né, para fazer o acerto com esse seringueiro. Tinha muitos homens que cortavam a seringa, de mamando a caducando. Ou seja, as famílias iam para lá, levavam seus filhos, levavam suas criações, galinha, porco, pato,
E as crianças, desde cedo, desde muito pequenas, elas eram acostumadas, elas eram inseridas dentro desse trabalho para já ir aprendendo, né, a conseguir trabalhar dentro da mata quando já tivesse uma idadezinha legal. Minha mãe cortou, a mãe do meu marido, a avó dele, depois passou eu para cortar com minha mãe. Depois que eu casei, continuei cortando. Então, essa fala aqui da dona Holandina mostra para a gente que as crianças, né, elas eram inseridas nesse trabalho a partir de muito, muito cedo, e quando eram crianças e adolescentes, trabalhavam para ajudar os pais, e depois que elas casavam, elas continuavam trabalhando para ajudar o marido, no sustento do filho. Mas quando era para fazer o acerto, as mulheres casadas, elas dificilmente faziam esse acerto. Já as mulheres que eram viúvas, as mulheres que eram solteiras, geralmente elas pediam para algum primo, um tio, fazer o acerto diretamente com esse seringalista, para não ser mais passada para trás, né? Porque eles eram bastante. Aquele tempo, os pais tinham muita criança. Não tinha esse negócio de 2, 3 meninos, era de 7 para lá. Era muita criança para comer e quase não sobrava nada. A gente comprava roupa, calçado, rancho. O rancho que eu falo é o açúcar, o sabão, o leite. Ou seja, eles compravam geralmente aquilo que eles não podiam produzir dentro das suas roças. Sal, açúcar, sabão, tecido, anzol, isso eles compravam. E também compravam outras coisas, mas em grande quantidade era isso que eles não conseguiam produzir, daí eles faziam essa troca. A farinha e o arroz era difícil porque a gente plantava macaxeira, plantava arroz, às vezes é que acabava antes de ter o outro, mas era pouco. Ou seja, antes daquela troca, daquele produto que eles haviam trocado com os seringueiros acabar, eles já haviam feito novas dívidas, porque não havia apenas trabalho de extração da seringa, havia também a extração da poaia, que era uma raiz medicinal, que foi por muito tempo também uma moeda de troca. Havia também o trabalho de coleta de castanha. Então, durante todo o ano, eles estavam trabalhando em alguma atividade. E essas atividades eram trabalhos que eles aguardavam com muita ansiedade. E como é que era feito essa troca, né, essa comercialização? A dona Leopoldina responde para a gente. Ela vai dizer o seguinte: era medido na lata, e eles queriam a lata sacudindo e com a cabeça. Se era na borracha, eles inventaram uma tal de tara, só para tirar do pobre que já não tinha. Uma comparação: se a borracha dava 50 quilos, ele, né, o patrão, só pagava 40. Porque aquela tara que eles falavam, a borracha, não tinha aquela água, ia quebrar 10 quilos e ele só pagava 40. Ou seja, aqui na fala da dona Leopoldina, ela mostra para a gente como que era feita essa comercialização, né, essa troca. E a borracha, ela era pesada dentro de uma lata, né, coagulada dentro de uma lata. E, obviamente, que tinha uma água submersa. Então, durante essa troca, esse trabalho de troca com o seringueiro, que era dono das colocações de seringa, ele descontava essa água que ficava submersa. Então, se uma lata de borracha pesava aí 50 quilos, ele só pagava 40. Ele só descontava 40, porque 10 quilos era, né, dessa medida aí que ele colocava para poder descontar, né, na medição. Então, os patrão trazia. Nem todo mundo podia comprar querosene. E quando acabava aquele litrinho que comprava, tinha que fazer canjeeiro com a banha de mamona, porque naquele tempo a gente tirava o leite da mamona. Era uma banha de peixe para a gente fazer aquela luz. Fazia aquele canjeirozinho de barro, ou então botava no pirex aquele óleo para poder alumiar. Fazia um pavio e botava ali dentro até para costurar. Cansei de costurar na mão para meus filhos.
costurava com aquela luz de banha de óleo de peixe ou de mamona. Então, aqui na fala da dona Leopoldina, a gente observa também esse trabalho duplicado, ou, por que não dizer, triplicado, que as mulheres eram deixadas. Porque, além de serem inseridas dentro desses trabalhos de extrativismo dentro da Mata Amazônica, elas deviam acordar mais cedo para preparar o alimento e eram as últimas a irem descansar, porque elas aproveitavam o período da noite, obviamente que não tinha energia elétrica, elas aproveitavam o período da noite para costurar, para fazer as roupas, porque as roupas eram feitas a partir de cortes de pano, eles chamam cortes de pano, né, os tecidos que eles compravam dos patrões. Eram cortes de pano que eles compravam desses patrões, e à noite as mulheres iam costurar esses tecidos, fazer, né, as roupas para a família. Então, essa mulher, além de fazer serviços domésticos, cuidar da casa, dos filhos, do marido, da roça, enfim, ela também trabalhava dentro da Mata Amazônica fazendo essas atividades. E, estou terminando já, uma coisa interessante aqui também, que eu preciso comentar, é das crianças que nasceram dentro da Mata Amazônica, dos serigais, dos castanhais, porque as mulheres iam para lá quando era a época de colheita, elas iam para lá como podiam. Muitas delas iam com barrigão, iam gestantes, e lá elas davam à luz. Né? E quem que ajudava essas mulheres dentro dessas matas? As parteiras, as mães velhas. Elas ajudavam essas mulheres, era um trabalho solidário feito apenas por mulheres, e muitas crianças nasceram dentro dessas colocações. E é claro que a parteira ela foi uma figura muito importante nessa época aqui, em que a medicina oficial ainda não havia sido alcançada nessas regiões, porque as parteiras muitas vezes eram benzedeiras, curandeiras, e elas faziam garrafadas, faziam chás, faziam temperos diversos para ajudar na inquietação das doenças que acometiam os seus familiares e os seus amigos também. Então, a parteira, a mulher parteira, ela ajudava nesse trabalho de partejamento das mulheres que iam trabalhar dentro da mata, gestantes. E já estou terminando também, o tempo passa rápido. Essa palestra, eu não poderia deixar de comentar o seguinte, ela é uma homenagem a 4 colaboradores da minha pesquisa de mestrado que faleceram entre 2019 a 2021. Então, 4 desses colaboradores, porque eu fiz pesquisa não só com mulheres, mas também fiz pesquisa com os homens, 4 deles faleceram. Então, é uma homenagem em memória da dona Francisca Aranha de Godóis. Foi uma mulher que, na época em que eu fiz a entrevista com ela, ela tinha 91 anos de idade e ela faleceu em 2019. O senhor Ambrósio Paz de Azevedo, ele foi um seringalista muito conhecido na região do Vale do Guaporé, Mamoré, Guajará-Mirim, e ele faleceu em 2020. 2020, ano passado, o senhor Ambrósio Paz de Azevedo, na época em que eu conversei com ele tinha 82 anos de idade. O seu João Gomes Lopes, que na época em que eu fiz a entrevista com ele estava em Pedras Negras, foi durante a passagem do Batelão do Divino do Vale do Guaporé, e eu consegui fazer uma entrevista, uma gravação excelente com ele, e o seu João, ele faleceu neste ano com Covid, e ele era orador da Romaria do Divino. Então, as pessoas que conhecem essa festa, uma festa religiosa e cultural aqui da nossa região, sabem da importância do seu João Gomes Lopes, e ele foi uma das pessoas muito importantes assim, para mim. E o seu Júlio Azevedo, o seu Julião, ele... Estou terminando, gente. Ele faleceu, me falha a memória se foi nesse ano, mas penso eu que foi ano passado. O seu Julião, ele foi esposo de uma das minhas colaboradoras, a dona Ana, e ele foi um dos presidentes da festa, e na época em que eu fiz esse registro,
a coroa do divino, né, as relíquias do divino estavam passando pela casa dele, lá em Pedras Negras, e ele foi tirar a foto. E daí eu tirei essa foto dele. E então o seu Julião, essa palestra é em memória desses colaboradores. E aqui está parte das nossas referências bibliográficas e estamos abertas a perguntas e é isso, gente. Obrigada. A professora quer comentar alguma coisa? Professora Lilian? Não, deixa para as perguntas, né? Porque daí a gente tem um tempo direitinho, aí dá para nas perguntas complementar. Tá bom. Boa tarde. Eu vou abrir agora 10 minutos para as perguntas e questionamentos, tá? Eu vi na caixa do chat uma pergunta da professora Verônica, que está acompanhando, né? E pergunta por que a interdisciplinaridade é importante para ver a história na questão de gênero em Rondônia, né? Uma das perguntas que ela fez. E eu acho que a gente consegue entender pela própria explanação da Joeli, que coloca, mas a interdisciplinaridade para a história de gênero é importante porque dialoga com outras disciplinas, ou com várias disciplinas, e que a gente precisa ter esse arsenal da ciência, né? Essa diversidade, ou essa interdisciplinaridade, para poder perceber o que tem escondido na história, né? Conforme as entrevistas, as falas dessas mulheres, se percebe, se for analisar cada fala, aqui a gente tem um curso inteirinho para colocar, né? Aí você tem, por exemplo, você dialoga com a psicologia, não que vamos dar uma de psicólogo, mas dialogamos com a psicologia, com a antropologia, com a economia, porque quando elas falam do preço, né? Com a própria história, aí onde, por exemplo, as locações dos seringais, aí você tem uma história econômica, você tem uma história de exploração, né? Então, se dialoga com várias disciplinas para a gente poder entender a vida dessas mulheres e de outras mulheres também, né? Então, nesse sentido, é importante a gente ter esse leque interdisciplinar para fazer um estudo mais aprofundado. Tem mais perguntas? Comentários também, né? Tem alguns comentários onde as pessoas colocam a história da minha família, a história do meu pai, né? Com certeza, a história de muita gente, porque essa história parece que é normal, ou parece que é conhecida, mas quando a gente ouve, não é tão conhecida, né? E não só conhecida, como também não é dada importância a essa história, porque se trata de pessoas simples, não são os grandes bustos, os grandes políticos, mas o que se trouxe hoje de tarde foi a história de gente simples, e de gente que trabalhou em construção para Rondônia, né, se quer se falar assim, principalmente no tempo de Jorge Teixeira, se falava dessa forma. E o mais interessante ainda, na década de 80 e 90, aqui em Rondônia se afirmava que não havia negros, não tinha população negra, né? Então, assim, você escutava muitos desbundes, muitas afirmações totalmente irreais por falta de conhecimento, mas não só de conhecimento, como também de aceitação das outras culturas e outros povos que aqui haviam, né? Quem mais? Eu quero, enquanto vocês pensam, né, para falar, sempre tem assunto, mas vocês repararam as fotos, né? São mulheres que, por exemplo, cujo semblante são semblantes serenos,
né? São semblantes que trazem, por exemplo, aqui Dona Ana, quanta luta teve, mas são semblantes de pessoas serenas, que refletiam a vida. Se você fortes, mulheres fortes e mulheres com muita fé, né? Então, assim, é muito interessante a gente verificar, né? Verificar como elas têm a concepção de vida, de mundo. Certo. Professora Lilian, tem uma pergunta bem interessante que casa muito com isso que a senhora está respondendo. Qual a reação das entrevistas, dos entrevistados, ao ver o resultado das pesquisas sobre suas vidas? Então, assim, a dona Ana, por exemplo, a dona Ana Neri, que é essa da foto, gente, ela foi amiga da minha avó, trabalhou com a minha avó nos Castanhais, nos Seringais, mas foi difícil convencê-la, porque já haviam passados outros pesquisadores por lá, fizeram uma gravação com ela, mas ela não lembra quem que era, também se lembrasse, eu acredito que ela não ia falar quem foi esse aluno. Mas daí esse aluno gravou com ela uma entrevista, ela falou muito empolgada, e depois esse aluno voltou lá novamente falando que não tinha entendido nada do que ela havia falado. Então, quando eu cheguei na dona Ana, a primeira coisa que ela falou para mim, minha filha, eu não sei falar. O que você quer saber? Minha vida não é importante. A minha vida não é interessante. Então, assim, eu tive que trabalhar, sabe? Conversar com ela, dizer que ela é sim importante, que a história dela faz parte e que ela representa milhões e milhões de mulheres do Vale do Guaporé que foram silenciadas. Então, não foi da noite para o dia que eu consegui gravar, entrevistar a dona Ana Neri. E depois que eu fiz a transcrição, eu mostrei para ela, e ela, muito emocionada, ela falou assim, minha filha, foi eu que disse isso mesmo, mas como que você entendeu isso daí? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai trabalhar com memórias de velhos, como diz Ecleia Bose. São pessoas que foram marginalizadas pelo linguajar típico que existe no Vale do Guaporé, e a gente tem que ter muita sensibilidade para entender não apenas o que elas falam, mas no semblante que elas mostram para a gente. Então, é mais ou menos isso. Foi a Norma Rodrigues. É mais ou menos nesse sentido. Não é fácil trabalhar com história oral, mas é um trabalho que fica lindo e vale muito a pena no final. Nesse sentido, você já está respondendo, mas eu gostaria que você falasse mais. A professora Verônica, ela está perguntando os desafios para realizar essa pesquisa, né? Uma dessas você já colocou, e tem outros desafios que você falava para a gente, lembra? E é importante colocar, porque às vezes acha que é só ligar o gravador e acabou de ser. Não, você tem muita sensibilidade e você tem que chegar até essas pessoas já sabendo de alguma coisa, porque não vai querer chegar lá com um gravador e querer que elas contem tudo de uma hora para outra, porque não é bem assim. Trabalhar com memória, com história oral, você tem que ir várias vezes e o gravador em si, ele amedronta, ele assusta até a gente. Olha, estou gravando, você já vai, né, fica ali pisando em ovos. Poxa, o que eu vou falar? Está gravando. Imagina essas pessoas, né? Essas pessoas simples, humildes. Então, quando você chega com um gravador, elas já ficam ali. Daí a importância de você fazer visitas, visitas informais, leva um bolinho, um docinho, alguma coisa, um litro de xixa, que tem muito aqui na nossa região, sabe, algum bolo, algum biscoito, vai lá, senta com essas pessoas, conversa com elas, empreste seus ouvidos a ela, não vai lá pensando em coletar o seu trabalho e ir embora, tchau, e acabou, e usar essas pessoas como objeto, porque elas não são. São pessoas, são seres humanos, e a gente tem que tratá-las assim, com cuidado e sensibilidade. Acredito o grande desafio, aquilo que a Julie coloca, exatamente, a pessoa não pode sentir-se que ela está sendo explorada. É o que mais aconteceu
muito nas pesquisas, né? No caso da dona Ana Nery, ela relata isso muito bem, e quando Portelli fala em escutar, é exatamente o escutar, né? É entender a linguagem dela, é entender o que ela quer dizer por metáforas, por exemplos, etc. E onde, mesmo que a gente leve, vamos dizer assim, um agradozinho, esse agrado ele não pode representar que eu estou comprando, né? Porque às vezes tem pessoas que levam presentes igual se fazia para atrair os índios, os povos indígenas, e aí se deixava presentes, entre aspas, esses presentes eram só para depois explorar o povo indígena, né? Então, vamos dizer assim, o nosso povo ameríndio já sofreu muito, já foi silenciado, já foi explorado, já sentiu-se objeto. Aí eu, como pesquisadora, não posso chegar mais uma que vai fazer dessa mulher, desse homem, um objeto, né? Isso que a Julie está colocando. Uhum. Só para fechar, nosso horário já estourou, professora. A dona Holandina, uma pessoa muito querida também, e desde o início da pandemia que eu não a vejo, que são pessoas de idade, a gente tem que ter muito cuidado, né? A gente que anda para cima e para baixo, não pode ficar em casa. Enfim, a dona Holandina, eu fazia visita para ela a cada semana, a cada 15 dias. Eu não ia lá só com um gravador debaixo do braço, com a caneta e o lápis. Eu ia lá para ouvir uma mulher com tanto conhecimento guardado, mas sozinha, porque os netos não têm paciência para ouvir, os assuntos já são outros, né? E eu lembro que aconteceu de eu ir para Porto Velho e não conseguir vir para Guajará na semana seguinte. Então, eu fiquei quase um mês em Porto Velho sem vir para cá no mestrado. E ela mandou o filho dela ligar para mim. Essa menina, você não vai vir me ver, não? Eu estou com saudade de ti, está doente, o que aconteceu? Então, assim, ela estava se sentindo parte já, e ela fez parte do meu projeto, de tanto que eu falei para ela que ela é importante e sempre vai ser. Então, assim, você tem que se envolver na pesquisa e não chegar lá só colhendo e depois vai embora, tchau, e acabou. Volte depois, mostre essa pesquisa para essas pessoas, agradeça, porque o que tem são populações indígenas, são pessoas ribeirinhas, são pessoas remanescentes de quilombo, que vivem em comunidades assim, se sentindo usadas, se sentindo objetos de estudo, quando, na verdade, elas não são e nem deveriam ser tratadas desse jeito. Acho que é isso. E agradecer aqui os comentários, né, no chat. Parabéns para a Joeli, professora Joeli, professora Lília. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a vocês, em nome da coordenação do evento, pela palestra, pela linda fala de vocês, e enriquecendo ainda mais o nosso evento com tanto conhecimento, tanta história. Mais uma vez, o meu agradecimento a todos que estão presentes, que ficaram presentes tanto aqui no Meet quanto no canal do YouTube. Nós vamos encerrando a nossa palestra, vocês cumpriram o tempo certinho, ainda falta 3 minutos. Não precisava ficar preocupada com a Joeli falando que excedeu o tempo, não excedeu, ainda tinha 3 minutos. Eu aproveito o momento para convidar todos a participar do lançamento dos livros junto com a professora auxiliadora na próxima sala. O link foi disponibilizado no chat, aí vocês podem acessar para ir lá prestigiar a professora auxiliadora no lançamento das obras. Muito obrigada a todos que estavam presentes aqui.